Ele é doutor em psicologia pela Universidade Mackenzie, bacharel em psicologia pela Católica de Santos e em serviço social pela PUC e em direito pela Federal Fluminense. Especialista em estrutura e didática do ensino superior pela FMU e professor convidado da Medical School de Londres e de universidades da Polônia. Tem mais de 2.000 trabalhos publicados entre ensaios, crônicas, palestras e livros. O último deles, O Direito no Divã, Ética da Emoção, pela editora Saraiva. O Arena Livre tem o prazer em receber Jacó Pinheiro Goldberg, psicólogo, poeta e mineiro de Juiz de Fora. Vamos conversar sobre a ponte entre o direito e a psicologia, as raízes da violência nas cidades, entre outros assuntos. Conosco nesta arena, o deputado Fernando Capês, do PSDB, o deputado Hamilton Pereira, do PT, e o deputado Geraldo Cruz, também do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, ao Arena Livre. Eu queria que o senhor falasse um pouco das raízes da violência no país, mas eu preciso falar do seu livro, dos artigos aqui publicados, as palestras. Eu observo que o país cresceu muito nos últimos tempos, são mais de 60 milhões de brasileiros que passaram para a linha de consumo, uma classe média que já ultrapassa 60 milhões de brasileiros. Por que de tanta escalada da violência, tanto roubo, tanto assalto, tanta violência, corrupção? Como é que o senhor verifica esse modelo que o país cresce, mas as pessoas ainda parece que têm um desespero em sair da pobreza? Eu lembro aqui a sua origem humilde, doutor. Pobreza pode ser berço, mas não deve ser o túmulo. Algumas pessoas levam isso à risca, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa expressão, quer dizer, deixar de lado o trabalho, a labuta. Como é que o senhor pode mostrar para a gente, e aqui está no livro, temos alguns exemplos, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, das perspectivas do Brasil e mais ao longo do programa falar um pouco das raízes da violência. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é interessante porque quando você fazia essa generosa apresentação, você usou uma expressão que ela está sempre presente e habita permanentemente no meu psiquismo. Quando você falou do berço e do túmulo, tem uma passagem que é muito interessante, muito inteligente, uma metáfora extraordinária, do escritor muçulmano Salman Rushdie. O Salman Rushdie diz que o passado seja o teu berço, mas não o teu túmulo. E de alguma maneira a gente poderia pegar esse conceito e atribuir a essa exposição, a esse perfil que você fez da realidade socioeconômica cultural brasileira de hoje, inclusive sob o prisma da violência. Muitos anos atrás, eu tive a oportunidade, num debate com o posteriormente ministro Márcio Tomás Bastos, de lembrar que Caim matou Abel e eles não moravam em favela. Eles estavam no paraíso. Quer dizer, tudo no mundo estava à sua disposição. Não obstante isto, um irmão mata o seu irmão. Tratar do problema, na minha opinião, da violência humana é também tratar da questão da perversidade. É nos referirmos à iniquidade, ao senso de destrutividade, que é um dos impulsos da contingência humana. O ser humano tem isso no seu psiquismo. A criança tem esses impulsos de destruir. Quantas vezes o telespectador, surpreso, comprou um brinquedo para o seu filho, uma criança de menos de 7 anos de idade, e a criança diz, mas eu não queria amarelo, eu queria vermelho, eu queria azul, e quebra o brinquedo. E você, perplexo, diz, mas eu trouxe o brinquedo para você. Mas alguma coisa reativa funcionou e ele preferiu quebrar o brinquedo, ficar sem o brinquedo, mas manifestar sua ira, que é um dos pecados pertinentes a essa condição do ser humano. Sim. Eu creio que se nós
estabelecemos uma fragmentação entre o direito e a psicologia, entre o direito e a economia, se nós não conjugarmos todas as ciências sociais, nós vamos ter muita dificuldade de entender o problema da violência. A violência é uma das realidades presentes em sempre na condição humana. A questão toda é como lidar com essa violência. Não só a violência do outro, mas a nossa também. Um livro anterior a esse é Cultura da Agressividade, né? É um livro que eu escrevi anteriormente, com base, inclusive, num trabalho que eu acabei de apresentar agora em videoconferência para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O título é Cavalgar a Mula Sem Cabeça. Cavalgar a Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça é uma figura da mitologia de Juiz de Fora, da região onde eu nasci, de Minas Gerais, né? Da Zona da Mata. Na minha infância, quando alguém queria assustar uma criança, falava, olha a mula sem cabeça. E aquilo ficou sempre presente, e agora, quando eu fui convidado para fazer a palestra para a Universidade de Stanford, a professora Marília Librandi Rocha me disse, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a ficção brasileira e a psicologia. Então me veio essa ideia do destino. Sim. Cada um de nós, deputados, imagina que nós somos cavaleiros, que a gente monta em cima do cavalo, estabelece o projeto e a rota do nosso destino e segue caminho. Eu não acredito nisso. Eu acho que é muito mais essa mula sem cabeça que a gente pula em cima e vamos precisar usar percepção sensorial, inteligência, cuidado, civilização, para que ela não nos derrube. Bom, Direito no Divã, Ética da Emoção, foi organizado pelo seu filho, Flávio Goldberg, mas tem a apresentação do deputado Fernando Capês. Muito bem-vindo a esta Arena Livre, deputado. Muito obrigado, Jorge. Em primeiro lugar, te agradecer mais uma vez esse honroso convite. E também me sinto duplamente honrado pela presença de dois nobres deputados desta casa, Milton Pereira e Geraldo Cruz. O Geraldo, nosso companheiro da Comissão de Constituição e Justiça, o Hamilton, que faz um trabalho, um representante da região de Sorocaba, um excelente deputado aqui na casa, e poder participar da entrevista desta pessoa que é uma personalidade extremamente inteligente. Jorge, o que eu aprendi, uma das talvez poucas coisas que eu aprendi na minha vida, foi a de valorizar o mérito e o talento de quem tem. Jacó Pinheiro Goldberg, todos já conhecem pelas suas entrevistas precisas, sua participação, pelos seus trabalhos publicados, é uma destas pessoas que fazem a diferença. Porque num mundo dragado pelo consumismo, pelo materialismo, pelo imediatismo, onde as pessoas não querem pensar, buscam aquela diversão mais barata possível, se coloca num canal de televisão, vê uma dança, vê um ato de violência e foge daquilo que exercita o pensamento e, ao mesmo tempo, fortifica a alma. Esse é um livro, dentre tantos, do Jacó Pinheiro Goldberg, como pude fazer a apresentação. É um livro que mostra, em primeiro lugar, já no título, o caráter poético do autor e a sua pluralidade de formação profissional. Ele é advogado e ele é psicólogo. Em poucas palavras, o direito no divã. Ele, em primeiro lugar, anuncia a crise porque passa o direito no contexto atual. É uma crise que decorre da impossibilidade do direito solucionar a contento e rapidamente os problemas que surgem. Então, às vezes, eu sou penalista, escrevo livros de direito penal, de processo penal, e termino aquela palestra bonita, filosófica sobre direito penal e falo, bom, mas esse direito penal tão bonito, tão lindo, está resolvendo o problema? As pessoas estão deixando de morrer, os crimes não estão sendo praticados, estamos resolvendo? Não, o direito está efetivamente num momento de crise. E, ao mesmo tempo, quando ele põe o direito no divã, ele não só traz o direito como um paciente,
para ser analisado por um profissional. Mas ele também coloca o direito no contexto da psicologia. Ou seja, o direito enquanto uma ciência hermética, uma ciência fechada, que se aprende em bibliotecas longe da realidade social, não tem função. Quando o direito vai para o contexto da psicologia, ele passa a ter um referencial, e a formação dele de assistente social também, sociológico, diretamente ligado. Então, em primeiro lugar, só por isso já é uma primazia ter tido a oportunidade de fazer a apresentação e estar aqui com o Jacó Pinheiro Goldberg. Além disso, o livro tem um mosaico, uma coletânea de textos, de pensamentos, e a gente tem que aproveitar mesmo esse momento de ter uma personalidade tão ilustre como essa e falar não só do livro, mas desse contexto da violência. Se você me permitir, eu queria pontuar uma questão ao Jacó Pinheiro Goldberg, com a sua permissão, porque aqui quem faz pergunta é você. É isso, deputado. Sobre essa questão da violência. Nós estamos atravessando um momento de grave crise institucional no país e, particularmente, aqui no estado de São Paulo. E até que ponto essa onda de violência ela não tem a ver com esse materialismo cada vez mais solidificado? Você pega hoje pessoas experientes das polícias, vem falar para nós que hoje o menino, você falou, né, da pobreza... Sim. Como é que é? Do berço da pobreza. Está no berço da pobreza, mas não precisa estar no túmulo. O menino hoje ele precisa ter um relógio bonito, uma motocicleta possante, uma roupa legal, senão a menina não namora com ele, não tem status, ele não consegue se afirmar a não ser pelos bens materiais. E o crime, muitas vezes, é a maneira mais rápida, o atalho para ter o acesso a esses bens materiais. E até que ponto está tudo ligado isso, essa onda de corrupção, de violência, de materialismo, das pessoas buscarem a sua satisfação de maneira mais rápida? Como é que isso tudo vai para o divã do nosso psicanalista aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vou fugir da pergunta, mas depois eu retorno. Padre Vieira disse que se for para sair, não é para tornar melhor, é para sair. Mas eu vou sair e tentar tornar melhor. Dizer para o telespectador que durante muitos anos, eu tenho a impressão que pelo menos durante 2, 3 anos, eu tive a satisfação de uma vez por semana estar com o deputado Fernando Capeça num programa de rádio, às quartas-feiras de manhã, um programa permanente no qual nós discutimos todas as questões sociais. Posteriormente, a vida nos entrecruzou mais uma vez, quando eu tive a oportunidade de conhecer a sua filha lindíssima em Águas de Lindóia. Mais tarde, ele, tendo a generosidade de fazer a apresentação do nosso livro Direito no Divã, eis que o meu filho Flávio é um admirador que me provoca ciúmes pela admiração que tem por sua competência enquanto professor de Direito Penal. Quanto à questão da violência, de alguma forma você embutiu na sua pergunta a resposta. Nós temos vivido um universo onde existe um estímulo cruel, impiedoso, desumano de um sistema capitalista selvagem que não respeita o mínimo das condições essenciais da dignidade humana. Você recebe um apelo permanente, principalmente o jovem, para que ele se transforme num alcoólatra. Não é para que ele beba, não é para que ele beba. Essa mentira, beba com moderação, isto é teratológico, isso é uma monstruosidade sob o ponto de vista da imagética. Isso é um apelo no sentido inverso. Quando você diz para um jovem, beba com moderação, a mensagem subliminar que você está mandando é, seja corajoso e beba. Porque é da natureza do jovem não ser moderado.
E não é desse tom também, beba com moderação, beba com moderação. Exatamente. Não beba com moderação. Beba com moderação. Exatamente. Então, nós temos hoje 25% dos leitos hospitalares brasileiros, 25%. Um quarto dos leitos hospitalares brasileiros são ocupados por pessoas que têm doenças oriundas ou agravadas pelo uso excessivo do álcool. Então, nós temos uma série de fatores dos quais depende a conduta hoje. Isto é contemporânea, universal, em todos os países, mas nós estamos tratando do Brasil. E o Brasil está sendo tratado de maneira coisificada como um objeto permanente de consumo para economias em crise. Uma das respostas que nós devemos dar, que nós temos que dar, que nós precisamos dar, é uma inversão no código de valores. Privilegiar a essência em sacrifício do aparente. Aliás, esse foi o tema de uma palestra que eu acabei de fazer no curso de mestrado da PUC. A essencialidade que precisa ser devolvida como um código humano de conduta, de civilidade. Porque a violência, não sei se os deputados concordam, no crime ela é a culminância, é o último momento do crime. Mas ela começa na exploração do ser humano, na discriminação, no trânsito, no desrespeito à sua sensibilidade menor. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu disse numa palestra que a palavra delicadeza ela foi exorcizada do nosso dicionário. Você ser considerado delicado é ser considerado fraco. É exatamente o oposto. Efeminado. Efeminado, inclusive. Isso é coisa de viado. Não é. É o contrário. O indivíduo forte, o ser humano forte, a mulher forte, o homem forte, o homossexual, e seja quem for a pessoa humana que realmente está integrada consigo mesmo, ela tem respeito pelo outro. O outro é o anúncio de Deus na sua presença de história. Então você não tem medo do outro. E hoje o medo está instaurado nas nossas vidas. Você tem medo de sair na rua. Um dia desse eu estava descendo uma das avenidas e vinha vindo um sujeito pobremente vestido. Eu estava conversando com um amigo meu e ele virou e disse, olha, eu acho melhor a gente atravessar a rua, porque esse sujeito aí tem cara de nóia. Eu falei, ele não tem cara de nóia, ele está vestido pobremente. Já foi rotulado ali. Já foi rotulado, você que está com medo dele. Agora, lembra que uma das interações mais dramáticas da contingência humana, no dialógico do eu-tu, é você partir em relação ao outro com medo. Sim. Se você for capaz de olhar para o outro, não de maneira especular, porque na verdade ele estava com medo do quê? Ele estava com medo dele mesmo. Das suas reações. É esse olhar especular que o sujeito tem, da violência dele, porque ele era capaz perfeitamente, num senso errado de autodefesa, de partir para cima do coitado. Preciso passar a palavra ao deputado Geraldo Cruz. Sua primeira intervenção, deputado. Bem-vindo ao Arena Livre. Jorge, mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar com você, mas hoje uma mesa aqui muito especial. Primeiro meu companheiro Hamilton, que nós nesses 2 anos ainda não participamos juntos do programa. E esse grande nosso professor aqui no Direito, Fernando Capês, que tem a honra de participar com ele, como ele já disse, na comissão, e de encontrar com pessoa que sempre acompanhei a entrevista dele, do Jacob. Obrigado pela sua presença aqui na Assembleia. Eu acho que engrandece muito nossa conversa aqui. Cumprimentar os trabalhadores que estão aí fazendo com que esse programa possa chegar para você muito bom e que possa tirar um aproveito dessa discussão nessa tarde. Cumprimentar de verdade, Jorge, pela iniciativa, no momento que nós estamos vivendo, especialmente em São Paulo. Eu não quero falar, evidentemente, que nós estamos no contexto do Brasil, mas
E falar do livro eu não vou falar, porque ainda não, já ouvi falar, mas ainda não conheço o livro. Tenho certeza que Tem na Origem que tem é um livro muito bom, que tem muito a ensinar. Quem puder ler o livro, eu tenho certeza que vai aprender muito. Mas eu acho que nós podemos aproveitar esse momento de tanta gente importante aqui no conhecimento do direito, e eu queria falar do conhecimento do direito à vida, do direito a viver, que eu acho que trazer isso para essa discussão do divã, e conversar um pouco sobre as causas hoje da violência, especialmente em São Paulo. Esse medo que o professor estava falando, ele é um medo, do meu ponto de vista, que vem de uma cultura nossa, que foi sempre assim, né? Da cultura da discriminação, da cultura da exclusão das pessoas, seja ela negro ou pobre, onde for, mas isso sempre tem uma coisa muito arraigada. Hoje, às vezes, eu sinto isso quando você pega uma pessoa que não tem muita convivência no meio dessa convivência vamos dizer assim, das pessoas mais carentes, onde tem a falta de infraestrutura, onde mora essa infraestrutura. Então, para falar dessa causa da violência, eu acho que a gente talvez devia aproveitar, assim, talvez duas coisas, Jorge. Uma nós estamos tendo resposta hoje suficiente do ponto de vista das políticas públicas, dos governantes, da sociedade sobre as causas da violência, porque são muitas essas que já foi falado aqui pelo professor e pelo Fernando, mas eu acho que é evidente que esse é da humanidade, violência é da humanidade, mas também é da humanidade e é do direito à vida do gestor público ter políticas públicas de evitar ou de amenizar. Então, eu penso que hoje, professor, eu não sei, gostaria até de ouvir a opinião do senhor, eu acho que nós temos uma ausência de políticas públicas no estado de São Paulo, que eu queria falar mais dele, do qual sou deputado, e queria discutir isso aqui, porque é assustador hoje o momento que nós chegamos, né? Eu estava lendo hoje novamente, já ouvi algumas frases do governador, Fernando. Diz o seguinte: São Paulo tem que levar em consideração que tem muita gente. Olha que resposta brilhante para um governador do estado falar que a violência é a causa do número de pessoas, de habitantes na cidade. Então ele não sabe que estado ele está governando? Quanta população? A outra de imediatamente, em vez de apresentar uma política de investimento na segurança, de dar condições para o combate à violência, o governo fica falando de coisas que é absurdo que é do cidadão. Então eu fico mais preocupado quando ouço isso do nosso maior governante. Eu penso que as causas da violência, ela é sabida, está nos livros, está nos intelectuais, tem falado muito, como disse o Fernando, nos bancos acadêmicos, mas e a prática, para que ela possa diminuir? E o dia a dia, né, deputado? E a política de inclusão social. Então eu penso, professores, que medidas, às vezes, pequenas, simples, a gente poderia diminuir muito essa violência. Uma delas, que eu acho que não vai dar para falar aqui, mas o ministro Eduardo Cardoso mexeu nela outro dia. E eu tomara que não fique só naquela conversa, que ela continue discutindo, que é a melhora dos presídios do Brasil. É muito ruim mesmo, não recupera ninguém e faz aumentar a violência. Mas eu penso que outras medidas pequenas que alguns municípios têm feito na área da violência, né? Eu cuidei de uma cidade em Budas Artes de 2001 a 2008. Tive a oportunidade de ficar lá 8 anos de prefeito. E nós já éramos uma cidade mais violenta do Brasil. Nós tínhamos 190 mil habitantes na época e chegou a registrar 36 homicídios em 2001 por mês. Era o número dos mais altos. Mas eu podia também lembrar de Adema, que é as cidades aqui tudo da Grande São Paulo. Já passaram por essa situação de violência. E as medidas que foram tomadas pelas prefeituras, no nosso caso, foram medidas pequenas, do ponto de vista do poder que tem o prefeito, mas, portanto, eficiente, que foi diminuindo e chegou a cair a violência. Sua pergunta, deputado. O deputado Milton está ansioso para participar da conversa também. Eu estou querendo colocar aqui, Jorge, para dizer o seguinte, para que o telespectador entenda que tem jeito a questão da violência. Não vamos zerar, mas ela tem solução. Portanto, precisa de medidas firmes dos governantes, de nós também aqui temos essa responsabilidade de fazer isso. Então, eu queria ouvir um pouco dos professores nessa linha da teoria, como colocar em prática algumas ações que nós pudéssemos alcançar a diminuição dessa violência e que a gente pudesse andar nas nossas ruas, no nosso bairro, na cidade onde a gente mora, um pouco mais tranquilo. Eu concordo com o deputado que medidas que o deputado disse que são medidas no microcosmo, né, social, elas implicam em grandes transformações humanas, né?
a grande experiência, talvez, da minha vida, deputado, quando eu vindo aqui para o estúdio, né, me foi apresentada uma questão pelo coordenador do programa, né, que dizia de um certo momento em que foi ventilada uma questão, ela acabou se transformando num projeto importante. E eu disse para ele, e me lembrei daquela assertiva básica, né, da nossa civilização. No princípio era o verbo. Às vezes nem uma medida, né, deputado? Às vezes uma palavra muda a vida de alguém, ou no sentido da bandidagem, ou no sentido da genialidade. Eu aprendi isso desde muito cedo. Eu nasci em Juiz de Fora e estudei num colégio evangélico, no Instituto Granbury. Minha família de origem judaica pobre, meu pai morou durante quase 2 meses num banco de jardim. Fui lá para o colégio e uma vez a diretora me chamou e disse, olha, você não pode vir com esse uniforme sujo para a escola. À noite eu fui falar com a minha mãe e disse, mãe, a diretora disse que, né, eu estou indo com o uniforme sujo. A minha mãe olhou para mim e disse, olha, eu vou precisar conversar com ela. Naquela época não tinha máquina de lavar roupa, de secar, né? E foi conversar com a diretora e explicou que é porque ela não tinha dinheiro para ter 2 mudas de roupa. E a diretora disse, mas tem um outro problema, sabe? O seu filho é uma criança pouco inteligente. A senhora vai ter que encaminhá-lo para um colégio especial. Seu filho provavelmente tem retardo mental. Muitos anos depois... Olho clínico, hein? Muitos anos depois, Fernando, eu voltei para Juiz de Fora para receber o título de cidadão honorário da cidade, depois de ter dado aula magna na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. E essa professora estava na fila e eu dei a resposta que você deu. Eu disse, professora, cuidado, porque se a minha mãe tivesse levado a cabo o que a senhora prognosticou, talvez o meu destino tivesse sido diferente. E a senhora pode estar fazendo isso com outras crianças pobres e que têm dificuldades e que talvez não tenham oportunidade que a vida acabou me ensejando. Então, eu concordo inteiramente que uma palavra, uma medida, a mais simples possível, em cima da tolerância e da compreensão, né? Eu frequentei muito o Embu das Artes há muitos anos atrás e eu assisti aquele primeiro período de deterioração. Aquilo dali deveria ser uma preciosidade, não só para o São Paulo, mas para o Brasil, para o mundo inteiro. Aqueles artistas, os artesãos, aquele pessoal simples, não é? Que faz arte. E eu costumo dizer que o brasileiro, para poder sobreviver, ele não é só artista, ele tem que ser arteiro. Mais que artista, né, professor? Muito mais. Preciso passar a palavra ao deputado Hamilton Pereira. É um prazer recebê-lo no Arena Livre mais uma vez, deputado. Prazer é todo meu, Jorge. Eu gostaria de, primeiro, agradecer o convite, né, porque ele está ensejando a todos nós, e da minha parte principalmente, é um contato, pela primeira vez, com alguém que a gente só tem ouvido falar. Saudar aqui os nossos colegas, Fernando Capês, Geraldo Cruz, deputados brilhantes desta casa, né? E dizer que no material que nos foi enviado para prepararmos-nos para este encontro, este material possibilitou que nós conhecêssemos um pouco das obras que o senhor já produziu, e dentre elas, o Direito no Divã, né? Mas este pouco já deu para percebermos que nós estamos diante de alguém que, estudioso de várias das ciências humanas, né? Filosofia, psicologia, direito, consegue perpassar
por todas essas ciências, defendendo o humanismo. E eu acho isso fundamental. Aliás, acho que as atividades do ser humano, né, e nós que principalmente nos doamos cotidianamente à política, ela tem que efetivamente incorporar o elemento humanístico. Então, e ouvindo-o agora pessoalmente, né, dá para percebermos a profundidade das suas considerações, das suas abordagens, né, e como elas são extremamente atuais. Professor Jacó, em 1999, eu consegui que esta casa aprovasse um projeto de minha autoria e que depois, sancionado pelo então governador Mário Covas, né, era um projeto de enfrentamento à violência com participação popular, né, e a participação também de grupos multidisciplinares, que depois, na formatação, na regulamentação do projeto pelo então governador Mário Covas, se tornou um projeto que hoje é conhecido por todos como Programa Escola da Família. Eu me deparei, naquela época, com o problema da violência nas escolas. A violência, então, se atinha mais à invasão das escolas nos finais de semana, o jovem pulava o muro, depredações. Ele ia lá, fazia depredações, fazia pichações, nos muros internos da escola, depredava ali vasos sanitários, enfim, né? E eu comecei a pesquisar as causas daquela violência gratuita e percebi que ela não era tão gratuita assim. Depois, ajudado por algumas organizações como a POSP, CPP, Centro Professorado, o Sindicato dos Especialistas em Educação, ou seja, o Sindicato dos Diretores de Escola, se chegou, através de uma pesquisa que eles fizeram, do perfil sociológico desse agressor de escola, se chegou a uma conclusão muito interessante. O jovem que fazia aquilo era o jovem que houvera sido excluído da escola em um determinado momento da sua vida. Então, lá dentro ele tinha amigos, tinha às vezes um irmão da própria família, um familiar, a namoradinha dele estava lá dentro, só que a escola só permitia que entrasse pelo portão da frente aqueles que eram registrados legalmente na escola. Os matriculados. Os matriculados. E ele, se sentindo excluído daquela estrutura, ali no bairro dele, no centro da sua comunidade, ele, como uma espécie de vingança, ele ocupava a escola nos finais de semana para fazer aquilo e deixar uma espécie de recado para a direção da escola, para os professores, para todos que frequentavam aquele ambiente. A saída que nós encontramos, um programa de participação comunitária, um programa com participação interdisciplinar, no sentido de que as escolas começassem a ser abertas nos finais de semana, nos feriados, acolhendo esses jovens não regularmente matriculados, mas para que eles, dentro da escola, pudessem ter acesso e conviver ali com programas de esporte, lazer, cultura, arte. Isso baixou sensivelmente os níveis de violência nas escolas em todo o estado de São Paulo. Mostrou-se, então, que havia uma causa, mas que essa causa tinha que ser tratada sob aspecto sociológico e humanístico. Sua pergunta, deputado. Então, eu vejo em suas obras esta preocupação de descobrir lá no centro do pensamento humano, ainda desse elemento excluído, que nós, por vezes, ao passarmos nas ruas, tratamos com pessoas invisíveis, por estarem mal vestidas, recusamos-nos a cumprimentá-los, a olhar nos olhos deles, como o senhor já fez referência há pouco tempo. Isto também é uma espécie de caridade. Reconhecer o outro, olhar para ele, cumprimentá-lo, estender a mão, faz também com que esta pessoa se sinta reconhecida e se sinta, de certa forma, importante no contexto social. E isto hoje, creio eu, se dá também
com o jovem que está lá num centro de reeducação, numa FEBEM, não é? Hoje na casa do Fundação menor, Casa. Fundação Casa, não é? E com aquele cidadão que está esquecido no fundo de uma prisão, sem nenhuma atenção, sendo tratado como o pior dos seres, não é? Sem nenhuma atenção, sem nenhuma consideração. Eu acho que é esta a grande mudança que nós podemos fazer pela segurança no nosso Estado, no Estado de Direito Democrático do nosso país, e gostaria de ouvir as considerações do senhor a respeito dessas questões. Eu antes tinha dito, deputado, do debate que eu havia travado com um dos maiores juristas brasileiros e eu acredito que um espírito humano extraordinário, que é Márcio Tomás Bastos. E eu me lembro que naquela ocasião eu fiz referência ao então prefeito Mário Covas, que pediu para Marta Godinho vir conversar comigo e propor que a gente organizasse nas regiões periféricas de São Paulo, quando ele era prefeito, um trabalho de psicoterapia de comunidade, que foi publicado na Folha de São Paulo e que desencadeou, inclusive, uma tese de mestrado, segundo a qual a Folha de São Paulo passou a prestar uma atenção à necessidade de incorporar a questão psicológica para o trato social no país. O senhor, na minha opinião, usou a palavra-chave que eu jamais tinha pensado. Foi impressionante. Quando o senhor enunciou o conceito, eu disse, mas é essa palavra que eu nunca tinha concebido, que é a palavra-chave que pode ser uma das respostas para a questão iminente, emergente, não é emergente, porque ela é de cronicidade, ela é crônica no Brasil. Ela começa na escravatura e vem vindo, e vai indo, e vem vindo, e vai indo, que é a questão da violência, não é? Aliás, na semana passada, eu dei uma entrevista, deve ser publicada numa revista essa semana, a respeito, é uma análise psicológica que me propuseram, relacionada com o ministro Joaquim Barbosa. E eu dizia que, na minha maneira de enxergar, na minha perspectiva, o ministro Joaquim Barbosa era alguém que tinha saído da senzala e tinha ido para a Casa Grande, e que hoje estava se transformando numa encarnação da dor, do sofrimento do povo brasileiro, nessa dor permanente que ele sente e que não permite que ele se assente na própria cadeira que ele conquistou com o talento e a genialidade. Um pouco a palavra-chave que o senhor usou é caridade. Caridade. Alguns anos atrás, eu estive numa penitenciária em Campinas, junto com um grupo de psicólogos. Nós íamos passar o dia fazendo um trabalho. O diretor da penitenciária chegou para mim e disse, mas, o Goldberg, você vai levar essas moças bonitas, vai entrar com elas aí no pátio da prisão? Olha lá, hein, você toma cuidado, hein? Eu disse, não, eu vou entrar com elas sim. Nós passamos o dia inteiro ali, o único palavrão que elas ouviram não foi de preso. E o dia terminou, o nosso grupo, de mãos dadas com os presos, cantando a música do Geraldo Vandré. É caridade, deputado. Bom, há 9 minutos do encerramento da nossa conversa, deputado, brevíssimas perguntas ou sua saudação ao nosso convidado, deputado Fernando Capês. Já estamos quase encerrando nosso Arena Livre. Passou voando. Puxa vida. Eu vou fazer uma pergunta, tentar ser o mais sintético possível, que era uma questão que eu queria aproveitar. O nosso querido Jacó Pinheiro Goldberg, de origem judaica, eu aqui de origem sírio-libanesa, e amigos, e nos damos muito bem. E aqui em São Paulo, há um movimento chamado Caminhos de Abraão, em que as comunidades árabe e judaica se unem numa caminhada que começa no Clube Monte Líbano e termina na Hebraica. Eu mesmo tive, durante a minha campanha, um apoio maciço da comunidade judaica, e frequentando a Hebraica, o próprio Cláudio Lotenberg, que era então presidente da CONIB, me levando. E eu vejo
a contribuição que essas comunidades trouxeram ao Brasil e particularmente a São Paulo. Os dois melhores e maiores hospitais da América Latina são o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Como aqui no Brasil, São Paulo, que é um exemplo de tolerância, de convivência, de harmonia, de desprendimento, de caridade, a ponto de eu ter chegado a propor ao governador criar um centro mundial em que se colocasse o Museu do Holocausto ao lado do Instituto Mundial de Cultura Árabe. Pergunto a você, quais os fatores, usando o poder de síntese... Já emendando a sua pergunta, saudação então, também. E já emendando a sua saudação. Que tipo de fatores podem fazer com que pessoas vocacionadas a se darem bem, a serem amigas, a viverem em harmonia, em felicidade, levadas a um ambiente de privação em que se disputa algo em que tem que necessariamente haver uma exceção e que há influências de fatores como religiosos, sociais, sociológicos, levam a uma situação que hoje talvez seja o maior ou mais difícil conflito de solução de toda a humanidade. Como tentar entender esse problema psicológico e de que maneira poderíamos pegar o exemplo daqui e levar para lá para tentarmos contribuir para um encaminhamento racional daquele problema. Quase assunto para um outro programa, né? Por isso que Não ficou tão brevidade. restrito, um assunto tão importante. Jorge, estou viciado, Jorge. A resposta que eu daria é a seguinte: o Fernando é um amigo querido, como eu já deixei claro aqui, mas me deixa numa saia justa, porque, embora de origem judaica, eu acho que eu sou um dos homens mais excluídos da Terra. Eu não me sinto incluído, meu querido Fernando, em nenhum grupo humano. Eu sou um excluído por natureza. Eu sou como Carlos Drummond de Andrade. Quando eu nasci, um anjo disse: olha, vá para a esquerda e fique de fora. Eu estou sempre por fora. Eu não sou o mais indicado para tentar entender árabe e judeu. Eu mal consigo me entender, Fernando. Do ponto de vista eu diria eu usei esse exemplo para falar como a colocação de pessoas sob um determinado ambiente, por exemplo, você pensa na Big Brother, que você coloca pessoas numa casa sob forte tensão, disputando espaço, como que esses fatores podem alterar a personalidade das pessoas e muitas vezes a sua relação umas com as outras, né? Fatores exógenos. Eu sou obrigado. Eu vou fazer o quê? Eu não queria, mas o homem provoca, né? E o senhor só tem um minuto para falar isso e eu passar a saudação aos nossos convidados. Sabe, o inferno são os outros. Deputado. Deputado Geraldo Cruz, sua saudação. Não, é saudação muito rápido. Quero agradecer e lembrar aqui alguns exemplos que foram colocados. Eu continuo achando que a violência já tem muitos livros, basta ouvir o professor Jacó, vai achar medidas que os governantes poderiam estar tomando para diminuir a violência. Exemplos aqui que nós pudéssemos estar colocando de todos. Esse de discriminação que sofreu o professor, contando essa história da professora, e quantas professoras dessa de Juiz de Fora nós não assistimos todos os dias. Outro dia eu recebi uma reclamação de uma mãe que a filha não podia ir para a escola porque a direção da escola exigiu que todo mundo tinha que ir de camiseta branca e ele não tinha camisa para ir, ela reclamando. Então nós ainda temos um problema que é esse problema de entendermos um pouco o papel de cada um de nós, entender o nosso papel na sociedade. Mas, por fim, eu queria agradecer demais essa pequena aula que nós tivemos aqui com esses grandes professores, que nós aprendemos a ouvi-lo e gostamos demais quando temos a oportunidade de ouvir o professor Jacó. E não é nem jogar confete, nem nada disso. É porque realmente o senhor contribui muito com quem quer melhorar, é só ler suas obras e ouvi-lo que vai achar rumo para a gente mudar esse país e o nosso Estado. Esse é o que eu quero desejar a todos. Só queria dizer, deputado, que essa professora talvez não tenha tido a oportunidade um dia de ter como aluno aquele menino que posteriormente foi o presidente da República, Lula. Pois é, ela não teve essa oportunidade. E por fim, Jorge, queria só lembrar uma coisa aqui. Eu acho que a do nosso ministro Joaquim Barbosa, que o professor lembrou, ele tem de fato competência, mas ele só chegou lá porque alguém deu uma oportunidade para ele. E o Lula o indicou, pela primeira vez na história do Brasil, um negro para o Supremo e que agora é presidente e nos honra lá com o seu trabalho. Que orgulho ter esses dois gênios nesse país. Com certeza, gente. Deputado Hamilton Pereira, sua saudação. Então, Jorge, na realidade, a abordagem aqui das questões suscitadas, ela é tão abrangente e tão profunda que o programa passou muito rapidamente. Quanto? Né? E só resta a mim, como consolo agora, procurar saber
onde é que eu consigo adquirir os exemplares das obras do professor. Né? Mas dizer, professor, que a abordagem que o senhor fez sobre os diversos temas aqui vem ao encontro de uma questão que nós tratamos periodicamente aqui na Assembleia Legislativa, porque aqui temos um fórum, né, denominado Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz. Nós temos aqui várias correntes filosóficas debatendo a paz e como construir a paz neste país, neste estado, enfim. Né? Eu fico, assim, tentado a fazer um convite ao senhor que num desses encontros do COMPAS, do Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz, nos desse a honra da visita e debater conosco, né, esses conceitos todos que o senhor dispõe para a nossa alegria e para o nosso conhecimento. Muito obrigado. Um minuto de considerações finais, professor. Dizer que eu fiquei não surpreso, mas gratificado e muito mais esperançoso, sabendo que a política brasileira conta com quadros dessa natureza. E eu já os conhecia, mas percebendo a sensibilidade e a preocupação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a harmonia vai triunfar sobre a violência. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Jacó, muito obrigado por seus esclarecimentos, por sua entrevista. Volte sempre, continue produzindo as suas obras para a gente comentar aqui nesta Arena Livre. Muito obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.